Salve família, tranquilo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo de boa. Galera, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo aqui, acredito eu que faz parte de um dos vídeos mais importantes aqui do canal, tá? Eu recebi essa dúvida de pessoa falando que renderizou o som, salvou o som, porém a música estava saindo muito baixa, não estava saindo com efeito nenhum e tal. E isso acontece por um simples fato de que você está salvando a sua música errada. Então pergunta aqui para você está salvando a sua música do jeito certo para que ele tenha a melhor qualidade possível? Então vou estar mostrando para vocês aqui nesse vídeo, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like logo aí no começo do vídeo, pois isso vai estar me ajudando muito, beleza? Então vamos logo lá para o que interessa. Eu estou com esse projeto aqui, que eu vou estar usando aqui como exemplo para vocês. O que nós vamos fazer? Primeiro de tudo, né, o certo aqui, a forma certa da gente estar começando a salvar, é você selecionar todo o seu som, tá? Para que você não tenha problema nenhum. Então você vai dar 2 cliques aqui em cima e vai selecionar todo o seu som aqui, para que ele consiga renderizar todo o som por completo. Caso você tenha um reverb aqui ou um delay no final, você seleciona um pouquinho a mais aqui, só um pedacinho ali de uns 2 segundos a mais, na verdade 2 segundos é muito, mas um pouquinho a mais ali, somente para ele não dar aquele corte seco ali direto, caso você queira que tenha o efeito de reverb no final. E é muito importante, na hora que a gente for salvar ali, eu vou estar mostrando para vocês o porquê, tá? Mas como nesse som aqui eu não quero fazer isso, eu não vou selecionar todo o som, vou mostrar para vocês direto aqui logo. Então eu vou clicar aqui para poder renderizar o áudio, e vou mostrar para vocês aqui as opções. Pronto, já cliquei para salvar o som, né? Botei ali o nome do meu projeto, que coloquei como exemplo mesmo aqui do vídeo. E agora nós vamos aqui para as opções, tá? Tá tudo zeradão aqui mesmo, tá? Resetado. E eu vou estar mostrando para vocês aqui agora como que vai funcionar. Lembrando que aqui, ó, como vocês podem ver, o length do som tá em 88 barras, total de time tá em 2,42, 2 minutos e 42 segundos. E o espaço de disco aqui tá pegando mais ou menos os 27 MB aqui, tá? Isso aqui vai aumentar mais ainda, mas... isso é bem importante para vocês já ficarem cientes do tamanho, o peso que vai ficar o seu som e etc. Vamos lá. Primeiramente aqui na opção de Mode, nós temos aqui Full Song e Pattern, tá? Então, pra gente aqui o que significa? É o Full Song, que é a música por inteiro, né? Então a gente vai clicar aqui. Se eu tivesse selecionado aqui, em vermelho, ele ia mostrar para mim aqui a opção escrito, como é que é? Acho que é região selecionada, ou Song Selection, né? Que é parte da música selecionada. Aqui eu vou colocar em Full Song, que já é importante pra gente. Aqui do lado nós temos a opção do tail, tá? Que tail é a cauda, significa ali o final do som, que foi o que eu falei com vocês ali naquela hora. E aqui se a gente clicar nós temos a opção de cut, leave e o wrap. O que significa? Cut, ele vai dar um corte direto. Acabou aqui, chegou no finalzinho do som, ele vai dar o corte. Leave reminder. Se você tiver um reverb ali no final ou um delay, ele só vai parar o som quando o reverb que tiver no final acabar. Ou seja, se você tiver então um espaço de reverb ou um delay muito grande, ele vai até o final daquele reverb, aquele delay, e caso tenha um pouco de silêncio, ele vai também manter aquele silêncio, ou seja, então o seu som vai ficar muito esticado. Para as plataformas digitais, eles não aceitam som com mais de 3, acredito eu, ou 4 segundos de silêncio. Então isso aqui é muito importante já para você ficar ciente, cara. Use sempre a opção aqui de Cut Reminder, e você pode selecionar aqui o som por inteiro e deixar e levar ele até aqui assim mais ou menos, tá? Tô dando um exemplo para vocês ali, de 1 segundinho a mais, e depois você faz um efeito de fade out ali, só para ele dar aquela caída no som do reverb, para não acabar cortando logo tudo direto. Show de bola? Então isso aqui é muito importante. Se clicarmos na opção de Leave Reminder, ele vai pegar todo o reverb ou todo o delay que tiver no final ali. E na opção de Wrap, cara, isso aqui é horrível, tá? Porque ele faz com que o som acabe ali o final e é como se ele voltasse para o começo do som de novo para criar um loop, né? Um loop sem fim. Então vai tocando, tocando, tocando sem parar. Você vai ter essa sensação. Show de bola? Então pra gente aqui, Cut Reminder é a melhor opção. Aqui embaixo nós temos o Wave, temos MP3, OGG, FLAC e MIDI. Mas o Wave pra gente aí que vai enviar nosso som para as plataformas digitais é a melhor opção. MP3 para você estar usando não é muito bom nesse sentido, porque MP3 ele comprime um pouco o som. E o Wave ele vai deixar o seu som mais próximo do que você escutou, mais próximo do que você produziu. Então a melhor opção pra gente aqui é o Wave, cara, não tenha dúvida disso. Aqui na opção de Wave Bit Depth, nós temos aqui em 16 bits, né? 16 bits é a qualidade de CD, era a qualidade padrão de CD. 24 bits é uma qualidade ali do DVD, do Blu-ray. Então, de padrão, a própria Image Line, ela pede com que a gente deixe em 16 bits por conta de que é a opção de CD, como a gente está fazendo áudio. Porém, em 24 bits, todos os outros dispositivos aí que for estar usando para estar escutando o seu som, ele já vai estar conseguindo escutar em 24 tranquilo, tá? Isso aqui tem a ver também com volume de música e decibéis e etc. Então aqui 24 bits pra gente é melhor. 32 bits, ele só vai servir um exemplo. Se você for pegar aqui, sair do FL Studio, né, com o seu áudio,
e leve para o RIP, para você poder estar masterizando o seu som, ou qualquer uma outra DAW aí que você queira estar masterizando o seu som. Aí você salva em 32-bit float, porque aí você consegue levar a maior qualidade possível para estar masterizando em outro programa aí, uma outra DAW, beleza? Então vamos deixar aqui em 24 bits, olha, já cresceu um pouquinho aqui, já foi para 55 MB, não tem problema, cara, é isso aí mesmo. Aqui nós temos também a opção de estéreo, tem mono mesclado, né, que ele vai pegar o mono, o áudio esquerdo e direito e vai unir e fazer um sinal só, né? Nós temos aqui mono somente o lado esquerdo e mono somente o lado direito. Então para a gente estéreo é a melhor forma que tem para poder estar escutando o seu som, tem a passagem da esquerda para a direita e etc. Aqui embaixo, cara, outra opção também que nós temos muito importante na qualidade é a opção do resampling. E como vocês podem ver, aqui ele veio no reset em 2 pontos, mas a própria Image Line ele pede para que a gente deixe acima de 64, tá? Que é na opção aqui de High Quality. Ele é aqui ó, Slowest, tá? Ele vai renderizar um pouco mais devagar, porque ele vai pegar muito mais pontos aí para poder estar renderizando o seu som com a melhor qualidade possível. Então, tipo, acima de 64, eu deixo em 512, ele vai demorar um pouquinho mais para salvar, porque ele vai puxar um pouco mais de sua CPU, porém o seu som ele vai ficar bem nítido, tá? Que ele vai ter 512 pontos de sincronização, olha eu embolando a língua, tá? 512 pontos de sincronização, então ele vai ter muito mais detalhes, ele vai conseguir captar muito mais detalhes do seu som, isso vai deixar uma qualidade melhor. Essas duas chaves aqui a gente deixa habilitada, tá? Que é a HQ para All Plugins, e aqui essa opção também de Disable Maximum Polyphony, que é do próprio FL Studio também, que ele já deixa essas duas opções aqui habilitadas, então a gente mantém assim, tá? Que aqui ele vai renderizar com todos os plugins com a melhor qualidade possível. Aqui embaixo na opção de miscelâneas nós temos Save Playlist Markers, Save Loop Markers, a gente deixa habilitado aqui também. Agora aqui, Enable Master Effects, se você deixar isso aqui desabilitado, ele não vai conseguir salvar sua música com os efeitos da sua masterização, ou seja, da master, do que você fez ali para poder ter o seu som com o melhor volume possível. Ele não vai ter. Então a gente habilita essa parte aqui. Essa opção aqui também de Enable Insert Effects é tudo aqui dos canais da mesa do mixer. 1, 2, 3, 4, 5 e não importa quantos canais você estiver usando aí, você tem que deixar essa opção aqui habilitada também, porque senão ele não vai pegar os plugins que você adicionou aqui, tá entendendo? Então essas duas opções aqui tem que estar habilitada. E aqui no Trim PDC Silence também você tem que deixar habilitado por conta de que ele corta aquele silêncio que fica no final lá, por conta de alguma coisa que aconteceu no seu som, então ele salva e depois ele deixa um silêncio lá. Então esse silêncio não é bom pra gente. Essa opção aqui de Trim PDC ele vai cortar esse silêncio que fica no final ali. Então também você tem que deixar habilitada essa opção aqui. E com isso você já vai ter a melhor qualidade possível para o seu som. Aqui embaixo tem a opção de fazer o upload para nuvem, tá? Se você clicar aqui, ó, ele faz justamente em cima do SoundCloud. Então se a gente clicar aqui em Manage Cloud Account, ó, ele abre, você conecta com a sua conta do SoundCloud. Então quando você for salvar aqui, quando você for renderizar, tá? Aqui você vai colocar o título da sua música, né? Aqui você vai colocar um pouco da descrição. Deixa eu fechar aqui. Aqui embaixo, a visibilidade seria só para você ou para todos. Então, se você quiser fazer isso, você pode estar postando a música diretamente para o seu SoundCloud daqui. Enquanto vai renderizando, ele já vai mandando para lá. Então, aqui você vai colocar o título da sua música, sei lá, vamos botar aqui, ó, 4AM, um exemplo. 4AM, aqui você coloca a descrição, etc. Como eu não estou com a minha conta aqui vinculada, então não tenho como mostrar isso aqui para vocês agora. Mas é basicamente isso aqui, no SoundCloud. Então, eu clicaria aqui e faria isso. Aqui você conectaria a sua conta, ó, Connect with SoundCloud, e assim que você salvar a música aqui que você renderizar, ele já vai ser postado lá. Depois você só vai lá no seu SoundCloud para poder estar colocando a sua capa e outras informações, caso vocês queiram. Galera, parece que eu falei demais aqui, cara, porém é um vídeo muito importante, tá? Para que você tenha a melhor qualidade possível do seu som. Ou seja, você fez todo o seu trabalho com o maior amor, maior carinho, então você precisa mostrar isso com a melhor qualidade para as pessoas que vão escutar o seu som. Então todas essas opções que tá aqui são as melhores opções pra gente, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa eu apagar isso aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara, que foi uma informação muito boa, tá? Muito importante isso aqui pra gente. E até o nosso próximo vídeo. É nóis, um abraço, um beijo a todos e fui!